Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Mas as táticas verdadeiros Ig eram diferentes. Quando você cultivou sua energia Ig ao limite, ela começaria a condensar em forma líquida e fundir-se com o seu Dantian. Isso faria com que seus meridianos parecessem esvaziar, permitindo-lhe continuar a cultivar energia. Em outras palavras, se você praticou esta arte secreta, não haveria limite para a quantidade que você poderia cultivar, no entanto você precisava de Qi para ser capaz de praticá-la sem qualquer limite. Esta foi a segunda diferença. Com estas diferenças e a origem dos verdadeiros táticas Ig é exibida claramente como esta habilidade estava longe de ser comum. Quando ele começou a cultivar seu Qi Yang, ele seria capaz de usar seu liquefeito Yang para o ataque. Contemplando por um tempo, Kai Yang decidiu cultivar as verdadeiras táticas Yang. Em primeiro lugar, foi porque ele não tinha outras alternativas e também não tinha mais pontos de contribuição. Como resultado, ele foi incapaz de obter quaisquer habilidades marciais do portão principal. Em segundo lugar, foi porque ele tinha grande confiança em qualquer coisa que veio do livro negro. As habilidades obtidas a partir do portão principal não podem ser comparáveis com as verdadeiras táticas Yang. Quanto ao ambiente de treinamento, não foi nada para se preocupar. O Sol também tinha um atributo Yang, por isso, enquanto havia luz solar, ele seria capaz de cultivar as verdadeiras táticas Yang. Era apenas que a eficiência seria muito baixa. Afinal, o Sol tinha que brilhar por uma enorme área de terra e estava oferecendo de forma igualmente na grande extensão de luz. Quanto deste poderia um ser humano possivelmente absorver? Com sua decisão finalizada, Kai Yang saiu de sua cabana e encontrou uma mancha de sol. Sentado, ele fechou os olhos e imaginou o caminho para as verdadeiras táticas Yang. Concentrando-se, ele começou a controlar o fino fio de energia dentro em seu Dantian e dirigi-lo de acordo com o caminho das verdadeiras táticas Yang. Por tudo o começo foi a parte mais difícil, esta palavra não estava errada em tudo. Kai Yang conseguiu ligar-se ao fino fio de energia, mas para levá-lo e deixá-lo viajar através de seus meridianos foi difícil além da medida. Sob o sol escaldante, ele treinou durante todo o dia e só aumentou o fino fio de energia por um pouquinho e a velocidade de deslocação de sua energia que foi tão lento como uma tartaruga. Mas, no fim foi a primeira vez que ele tentou então ter esse resultado e já causou Kai Yang estar muito satisfeito. Este era um tipo cumulativo de formação e não era algo que poderia ser concluído em uma noite. Mas em relação a este, Kai Yang não estava com falta de paciência. Depois de 3 dias de trabalho duro, Kai Yang finalmente conseguiu guiar sua energia de seu Dantian ao seu meridiano no peito. Com um único pensamento, a pequena e bastante fraca mecha de energia subiu de dentro de seu peito e subiu em torno de seu ponto de acupuntura chestal. Seguindo o livro preto, ele sabia que ele deve primeiro estabelecer sua origem de Yang. Este foi o primeiro passo para cultivar as verdadeiras táticas Yang. Esta origem de Yang não tinha outra utilização para além de assisti-lo no sentido de Yang que em torno dele. Ao todo, a força de Kai Yang era muito baixa e ele ainda tinha para formar o seu próprio sentido divino, portanto, ele era completamente incapaz de sondar a área em torno dele para encontrar uma área densa de Qi Yang. No entanto, com sua origem Yang estabelecida já não seria um problema. Enquanto esta foi criada, em seguida, dentro de uma determinada área, ele seria capaz de pegar até mesmo os mais fracos indícios de Qi Yang. Com sua vertente de energia movimentando sem parar dentro de sua área do peito, o rosto de Kai Yang se tornou tenso e ele não poderia permitir o menor descuido. Para formar sua origem Yang foi uma tarefa muito complicada e meticulosa. Se houve algum erro no processo de formação, todo o seu trabalho anterior iria pelo ralo e Kai Yang teria de começar tudo de novo. 1 hora se passou, 2 horas se passaram e Kai Yang, que estava sentado sob o sol durante todo o tempo, estava encharcado da cabeça aos pés em seu suor. Dado o período de tempo que ele estava suando por seu corpo naturalmente começou a mostrar sinais de desidratação, seus lábios ficaram ressecados, mas o rosto de Kai Yang manteve-se firme.
Ele continuou a estimular aquele fio de energia a girar em torno de seu ponto de acupuntura no peito, sem sinais de irritabilidade ou desânimo. Sem saber quanto tempo tinha passado, Kai Yang de repente sentiu uma sensação estranha em seu peito e uma dor penetrante seguiu como um ferro em brasa que tinha sido pressionado sobre a sua pele. De repente, Kai Yang abriu os olhos e cerrou os dentes. Esta dor veio rápido e saiu tão rápido. Ele só ocorreu durante o tempo que você levou a piscar, então o peito voltou ao normal. Na verdade, ele se sentia fresco e renovado, mas seu cérebro ainda estava se recuperando da dor severa e não lhe permitiria esquecer tão facilmente. Fracamente, Kai Yang sentiu que algo extra tinha aparecido em seu peito, mas quando olhou para baixo não havia nada lá. Foi a origem Yang que formou? Vincando as sobrancelhas, Kai Yang começou a contemplar. A origem deve ter sido formada com sucesso, era apenas formado dentro de seu peito central, para que ele não pudesse vê-lo fisicamente. Desde a origem da Yang tinha formado, então ele deve ter alguma reação com o Qi Yang. Por que ele não podia sentir isso? Poderia ser que, nesta área, não havia áreas densas de Qi Yang? Mantendo este pensamento em mente, Kai Yang se levantou e caminhou. Depois de caminhar por um curto tempo, uma enorme, literalmente esticada através dos céus e da terra, uma cordilheira surgiu. Uma poderosa tempestade soprou em direção a ele como se fosse cumprimentá-lo, quase batendo nele no processo. Virando e levantando sua cabeça, Kai Yang olhou fixamente para a frente. Como poderia ser aqui? O canal em frente a ele era 1000 pés de largura e parecia quase insondável. Isso era o lugar mais misterioso e perigoso na Torre do Céu, Cordilheira Dragão Enrolado. Agora que você mencionou isso, a própria existência dessa cordilheira era realmente estranha. Isso é porque a Torre do Céu nem sequer foi localizado em uma cadeia de montanhas, mas sobre um pedaço de terra plana. Embora fosse chamado de cordilheira, seria mais adequado a chamar de Cordilheira Dragão Enrolado, uma rachadura gigante na própria terra. Era apenas que essa rachadura era um pouco grande demais. Como poderia haver Qi Yang aqui? Para não mencionar que sua reação era diferente de todas as reações anteriores. Desta vez, indicou que havia uma forte concentração de Qi Yang e que também estava lentamente à deriva para cima. Apesar de ele estar em pé próximo a este lugar, Kai Yang poderia ainda sentir uma pequena sensação de calor do ar livre. Essa sensação de calor não era do Sol, isso era várias dobras mais puras que a energia do Sol. Pensando por um pouco, Kai Yang simplesmente sentou no chão e diligentemente começou a absorver a energia, ignorando a razão para a densa concentração de energia. Para cultivar as verdadeiras táticas Yang, quanto mais concentrado o Qi era na área, mais rápido você dominaria. Desde que sua quantidade de energia aqui era muito pequena, a velocidade de transferência de suas verdadeiras táticas Yang era também lenta, mas com todo esse Qi Yang para ajudá-lo, sua velocidade deve ser significativamente aumentada. O sol se pôs e já era tarde, mesmo sem o Qi do sol, Kai Yang poderia sentir que sua eficiência era muito alta do que tinha sido nos últimos dias. Com sua cultivação, ele inesperadamente tinha cultivado a noite toda. Foi só na manhã seguinte, que Kai Yang abriu seus olhos e inspecionou seu progresso. Cultivando com Qi Yang e sem Qi Yang, era realmente diferente. Embora tivesse treinado antes sob a luz do sol, ele levou 3 dias inteiros para produzir um pequeno pedaço de energia aqui. Mas com uma noite de cultivação, ele já tinha alcançado o mesmo resultado que levou por 3 dias de cultivação sem a ajuda do denso Qi Yang. Ele estava verdadeiramente sem palavras. A quantidade de energia aqui dentro dele também tinha aumentado, não era como uma oscilante chama capturada por uma tempestade. Também, com o aumento da sua energia aqui, seu controle sobre ela tinha aumentado. Kai Yang não sabia a quantidade média de energia aqui de alguém que estava na 7ª etapa corpo temperado teria, embora eles não devem ter tanto quanto ele. Embora a velocidade de acumulação foi muito lenta, as verdadeiras táticas Yang lhe permitiu absorver o Qi Yang em torno dele. Quantos métodos em segredo permitiu alguém para fazer uma coisa dessas?
Depois que Kai Yang terminou seu treinamento, ele abriu os olhos devagar. Ao longo dos últimos dias o Qi Yang acumulado estava gradualmente tornando-se mais denso e a sensação de calor em seus meridianos também havia se tornado mais e mais distinta. Kai Yang sentiu que o Qi Yang absorvido em breve atingiria o seu limite. Uma vez que ele tinha absorvido o suficiente para atingir o limite, o Qi Yang condensaria em um estado líquido. Este Qi Yang líquido seria então armazenado dentro de seu Dantian. Esta gota de Qi Yang poderia então ser usado em batalha, dando-lhe acesso a um poder inimaginável que causou Kai Yang antecipar por um tempo. Abrindo os olhos, Kai Yang preparado para ajustar sua postura quando ele avistou uma pessoa não muito longe dele. Sua expressão mudou. Desde que ele estava tão imerso em seu treinamento, ele não tinha sentido a abordagem dessa pessoa, deixando Kai Yang saber quando ele chegou ali. A pessoa estava de pé ao lado e estava vestindo um robe ciano. As mangas eram elegantes e ele era alto, com uma estatura reta, cabelo branco, bigode cavanhaque e ralo fino pendurado para baixo de seu queixo. Olhando para ele, a sua idade deve ser aproximadamente a mesma que a idade do homem no salão de contribuição, men, mas suas auras eram muito diferentes. À primeira vista, Kai Yang sentiu que seu cérebro se foi com o vento. A aura dessa pessoa velha e a atitude era diferente de men, duramente contrastado outro. Quando comparados juntos, um foi para cima nos céus e o outro era abaixo na terra. Este homem era claramente um sábio, além de ser um excelente ancião marcial. Com isto em mente, Kai Yang rapidamente se levantou e chamou a saudação discípulo padrão. Discípulo Kai Yang cumprimenta este sênior. Surpreendido pela voz de Kai Yang, o ancião casualmente virou-se e gentilmente olhou. Acenando com a cabeça, ele respondeu: Como deve esse discípulo dirigir a você? Embora soubesse que essa pessoa era uma pessoa poderosa na Torre do Céu, ele nunca tinha encontrado antes. Naturalmente ele pediria, caso contrário ele pode misturar os rankings de antiguidade e dirigir a ele de forma incorreta. Resmungando para si mesmo, as sobrancelhas do ancião malharam juntas, como se Kai Yang lhe pediu uma questão extremamente difícil. Depois de um bom tempo, ele disse: Você pode me tratar como o Xi Ancião. 11º Ancião? Isso causou Kai Yang para tornar-se um pouco suspeito. Embora houvesse alguns anciões na Torre do Céu, não poderia haver um Xi Ancião. Mas apesar de tudo, esta pessoa quis ser chamada assim, então Kai Yang só poderia cumprir. Imediatamente ele pagou seus respeitos. Este discípulo cumprimenta o Xi Ancião. O 11º ancião sorriu e sua expressão tornou-se mais amável. Gentilmente, ele perguntou: Você está praticando a sua habilidade marcial? Sim. Kai Yang acenou com a cabeça. É uma habilidade de atributo Yang? Sim. A força do mesmo definitivamente não era fraca, caso contrário, como ele podia sentir Kai Yang absorvendo o Qi Yang para cultivar? Como é o seu progresso? Foi apenas alguns dias desde que eu comecei a praticar, de modo que o progresso não é ruim. O 11º ancião mais uma vez pediu mais algumas perguntas e Kai Yang respondeu a cada uma delas. Seu coração mudou um pouco. Este velho era muito amável e gentil, uma vez que ele tratou como um baixo discípulo nivelado com tanto cuidado, facilmente permitindo que se possa ter uma boa impressão dele. Com muito cuidado, Kai Yang pensou em uma pergunta a fazer. Ancião 11º, depois de praticar por um par de dias, há algo que este discípulo não entende.